Um ótimo dia. Como vocês estão? Passaram bem de Natal? A gente tem esses momentos, né, para a gente fazer as nossas confraternizações. São muitas emoções que acontecem, não são? Final de ano é assim muito intenso. E eu creio que nisso tudo, eu não sei como é que é para vocês, mas toda essa agitação de Natal, às vezes eu sinto necessidade de me aquietar para poder refletir, para poder respirar melhor, para poder ponderar, obrigada, aquilo que de fato é válido ou não nas nossas vidas, né? Então eu queria ter esse momento para a gente refletir juntos, tá bem? A gente pode orar mais uma vez, por favor? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, eu quero te agradecer imensamente pelo teu grande amor por nós. Eu quero louvar ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel todos os dias de nossas vidas. E estarmos aqui, ó Deus, é um presente do Senhor, é uma dádiva do Senhor. Então, neste momento, Senhor Deus, ajuda-nos, ó Deus, a aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, aquietar a nossa alma, o nosso espírito, ó Deus, para estarmos aqui simplesmente diante do Senhor, para recebermos de Ti aquilo que o Senhor deseja ministrar nas nossas vidas. Querido Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade para agir em nosso meio, que o Teu Santo Espírito possa se mover poderosamente, de um modo sobrenatural, sobre cada um de nós, na Tua simplicidade, mas no Teu poder, na Tua força, na Tua graça. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido Deus em nossas vidas. E é por isso que podemos estar juntos aqui, reunidos em Teu nome. Te glorificamos, Deus. E convidamos a Tua presença formosa para estar aqui em nosso meio. E que tudo aquilo que viermos a fazer, tudo aquilo que viermos a realizar, ó Deus, que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome. É por isso que nós oramos, te agradecemos e bendizemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Passado o Natal, a gente fica com aquela imagem, né, de manjedoura, de menino Jesus. A gente fica com aquela imagem dos reis magos. Mas no meio disso tudo, eu gostaria de convidar você a uma reflexão mais profunda. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus para você? Se a gente parar aqui e começar a perguntar, a gente vai ouvir: Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Pai, Ele é Deus que cuida de nós. E de fato, Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Foi Ele que te formou, foi Ele que te fez, foi Ele que planejou você da forma como você é. Pode ser que você não esteja satisfeito com alguma coisa em você. Pode ser uma questão do corpo. Pode ser uma questão da alma.
Pode ser uma questão do teu espírito. Mas é fato. O Senhor te criou. Mas quem é Deus para você, além de Criador? É interessante que, se a gente for analisar à luz da história, a gente tem várias formas de poder analisar e pensar assim, puxa, muitas vezes o que acontece historicamente, isso influencia na minha forma de ser e na minha forma de pensar. Por exemplo, ao longo da história, a gente sabe que houveram muitos ditadores. Vocês conseguem lembrar o nome de alguns ditadores da história? Pode falar. Mais alto. Oi? Hitler. Quem mais? Mussolini. Lenin não. Stalin. Quem mais? Vários. Mas olha só que interessante. Pode ser que, quando a gente pensa em Deus, a gente pode carregar isso para a nossa forma de enxergar a Deus. Ele pode ser um Deus ditador. Ao mesmo tempo, vocês percebem que ao longo da história, lá pela Primeira, Segunda Guerra Mundial, veio vindo, e aí depois houve aquele período de repressão, de dureza, do período da ditadura, inclusive no Brasil. E aí qual que foi o período oposto? Na década de 70. O que aconteceu? Veio a geração do paz e amor. Então, é interessante que nessa geração do paz e amor, era more love, not money. Mais amor, não dinheiro. Então, saiu-se de um extremo na ditadura, de enxergar um Deus ditador, duro, e a gente caiu para um outro extremo. Esse Deus é um Deus de paz e amor. Tanto é que, assim, quando aqueles últimos filmes últimos filmes, é porque eu sou desse período também, né? Mas já faz tempo para vocês às vezes nem eram nascidos. Mas naquele período, quando eles fizeram os filmes, se vocês analisarem até a própria figura de Jesus nos filmes, ele tinha um estereótipo de hippie. Cabelão, barba, né? Então era o estereótipo ali, do paz e amor. E aí, esse paz e amor era tanto more love, mais amor, não dinheiro, que aí no período subsequente, que foi no período de 80, 90, houve um boom ali em busca do quê? Performance, prosperidade, money, né? Então, foi aquela situação em que, puxa, então Deus é aquele que dá. Então, é aquela coisa assim, de você perceber até que nas histórias de algumas igrejas, essa questão do evangelho, da prosperidade, ele foi assim muito forte. Então, se você ama a Deus, você tem que provar que você ama a Deus, então dá o dinheiro. E foi assim, nesse período. E vocês percebem que ao longo da história ele vai pulando de um extremo ao outro? Então, a gente saiu de um período, isso porque eu não peguei antes, tá bom? Mas tem outras questões, mas saiu de um período duro, ditadura, foi para o extremo da geração paz e amor, e isso foi levado também para a própria educação dos filhos, e aí depois foi para outra questão que era performance, que você tem que ser bem-sucedido, você tem que ganhar dinheiro. Foi o período dos altos executivos das multinacionais. E agora, no ano 2000? Como é que foi? O que aconteceu? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas muitas vezes a gente carregou essa imagem de Deus, Papai Noel. É um Deus Papai Noel que você
fala assim: eu me comportei tão bem o ano inteiro, eu mereço isso. Eu sou tão legal. Então, acho que isso vai ser, eu mereço. Eu sou merecedora. Então, Deus, me dá quando a criança é patinete, né? Me dá uma boneca, me dá uma bola, me dá uma bicicleta. Aí vai crescendo, vai trocando. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma viagem. Deus, eu quero uma casa maior. Deus, eu quero 2 carros. Deus, eu quero uma viagem internacional. Ai, Deus, eu quero uma mansão. E assim, Deus me dá. Eu estou sendo tão legal, eu estou fazendo tudo tão certinho. E esse Deus Papai Noel, que muitas vezes se tem na mente, ele também se parece com o gênio da lâmpada, não parece? Então você fala: Deus, eu quero te pedir 3 desejos. Tem 3 desejos. Eu quero passar no vestibular. Eu quero ganhar um joguinho do... Eu não sei mais os nomes das coisas. Nintendo? Não é mais Nintendo, né? Oi? Fala aí, me ajuda. PlayStation. Isso, PlayStation. PlayStation já é antigo. Não tinha aquele joguinho lá que ficava PlayStation. Ainda existe isso? Tá. E aí tem os outros que eu já não sei mais. E eu tenho outro terceiro desejo. E eu acho engraçado que às vezes eu estou conversando com os meus filhos, batendo papo, e às vezes a minha filha, ela vem, assim, do nada, ela me pergunta assim: mãe, se você pudesse ter 3 desejos, o que você ia pedir? Ela fica lá me esperando, assim. E aí depois ela fala assim: eu vou pedir diferente. Eu vou pedir para ter desejos infinitos. E aí, ou seja, não são mais 3 desejos, são desejos infinitos. Eu falei: nossa, filha, fuçada você pensou isso? Interessante, né? Eu não tinha pensado nisso, né? E eu falei: que coisa, né? E assim, são coisas assim que, se a gente parar para analisar, a nossa cultura, ela nos influencia na forma da gente enxergar quem é Deus. Vocês percebem isso? Então, de novo, eu pergunto para você: quem é Deus para você? Não fica no raso. Quem tem sido Deus para você na tua vida? Quem é Deus? E aí, quando a gente para e a gente fica, puxa, na realidade das coisas, infelizmente a gente acaba customizando o nosso Deus, né? A gente vai, nossa, a palavra de Deus diz desse jeito, mas não sei se é bem desse jeito, porque se fosse desse outro jeito ia ser mais legal. Então, quem sabe se for desse outro jeito, se a gente fizer assim, assado, dá uma esticadinha aqui, puxa aqui, dá um pique aqui, um pique ali, costura umas bolinhas. Deus sob medida para você. Mas será que Deus, Ele é um Deus sob medida? Dessa forma? E quando a gente para, não tem como a gente passar batido sem ponderar naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz a respeito de um Deus trino. Fala a respeito da trindade de Deus. E isso causa muita confusão no nosso meio. Gera muita dúvida. E aí, às vezes a gente fica, peraí, mas está falando de Deus. Mas depois falou de Jesus. Mas peraí, ela está falando do Espírito Santo.
não estou entendendo. É Deus? É Filho? É Pai? Como isso? Então é justamente isso que é importante que a gente compreenda a respeito da Trindade de Deus, que Deus é Pai, Deus é Filho, Jesus Cristo, e é o Espírito Santo. E quando a gente fala sobre a Trindade de Deus, a gente diz que é os 3 em 1, para as crianças entenderem. Para aqueles que antigamente usavam, lembra daqueles aparelhos de som? Antigamente que tinha disco de vinil, aí tinha rádio e tinha fita cassete. Era o aparelho 3 em 1 e era top. Uau! Aquilo lá era assim sensacional, não era? E naquela minha época lá, que às vezes eu precisava dar aula para os adolescentes, eu ia explicar e falava, olha, Deus 3 em 1. Então, tem o disco de vinil, tem o rádio e tem o videocassete naquela fita cassete, né? Que aí os 3 eram compostos por um só. Ou usava a imagem de um triângulo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se soltar cada pecinha do triângulo, aí não é uma trindade. Se juntar o triângulo, aí é uma trindade. Então, tá. Então, nesse período, para a gente poder entender, a gente ia usando essas questões para a gente poder entender melhor. Mas a gente percebe que muitas vezes ainda isso gera confusão. Então, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Queria falar sobre, justamente, o que a gente tem a ver com essa tal da trindade? Posso te falar uma coisa? Tudo. Tem tudo a ver. Vocês estão vendo aquele marcadorzinho vermelho no planeta Terra? A gente está lá. É a nossa posição. E o que isso tem a ver com um Deus que parece assim tão distante no infinito, que às vezes eu não consigo nem ouvir o que Ele está falando, porque Ele está muito longe. Às vezes a gente sente isso. Deus está muito distante, eu não escuto a voz dEle. Vocês já se sentiram assim? Parece que Deus está tão distante, a gente não escuta a voz dEle. Mas eu quero te dizer que quando Deus criou o mundo, Deus Pai, Ele criou um mundo perfeito. E esse mundo perfeito era habitado de uma maneira linda. E era possível conversar face a face com Deus. Deus Filho, Ele também faz parte desse Deus Trino. E o Espírito Santo também. Vocês percebem onde que existe a intersecção? Onde que está ali bem no meinho? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No entanto, cada um deles, ele tem o seu papel ali. Então, Deus Pai, Ele é o eterno, Deus Todo-Poderoso. É o Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. E onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Esse é o Deus Pai. Acontece que houve a separação entre Deus e os homens. Quando entrou o pecado no Éden. E quando aconteceu isso, foi necessário que o Pai buscasse uma forma para que houvesse um mediador entre Deus Pai e o homem, entre nós, porque nós estávamos separados de Deus. Nós somos separados de Deus. Então aquele relacionamento antes, que era perfeito e que era de face a face com Deus, ele não era mais possível.
Jesus, ele tinha a natureza divina sim e continua tendo. Mas nesse plano, para que houvesse essa reconciliação entre Deus e o homem, foi necessário que Jesus Cristo viesse ao mundo em carne, em natureza humana, para que ele tocasse o mundo e o mundo fosse salvo por ele. E por que Jesus precisou morrer na cruz? Jesus precisou morrer na cruz porque em todo o Antigo Testamento era necessário que um sacrifício de animais fosse feito com derramamento de sangue para que pudesse haver esse contato com Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para acabar com todas as coisas. Não era mais somente o sumo sacerdote que tinha o direito de entrar no Santo dos Santos, mas ele podia permitir que cada um de nós chegasse diante de Deus hoje e falasse: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu quero mais do Senhor, não coisas, mas eu quero mais de Ti. E quando aconteceu isso, a gente percebe que quando Jesus andou por aqui, que a gente vê em todo o Novo Testamento, esse Novo Testamento, a gente percebe que Jesus, ele agiu tanto na sua natureza divina, como também na sua natureza humana, em unidade e em perfeição. Então, quando Jesus ele caminhou por aqui, e você tem dúvida às vezes se você é capaz de andar em santidade, olha para a cruz de Jesus Cristo. Porque ele conseguiu, como homem, como humano, vivendo as nossas dores, vivendo todas as nossas necessidades, nossas aflições, ele padeceu todas essas coisas quando ele esteve aqui. Então, Jesus ele compreende em perfeição todas as coisas. Mas quando Jesus Cristo ele se juntou ao Pai novamente, ele falou: olha, calma, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Santo Espírito que vai habitar em você. O meu Santo Espírito, que é o eterno Consolador. Ele é o conselheiro. E ele vai estar com você todos os dias da sua vida, se assim você desejar. E por isso que a gente tem em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então aquela separação que existia no princípio entre Deus e nós, nesse planeta aqui, ele deixou de existir porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então Jesus Cristo, ele foi uma ponte para que novamente a gente pudesse ter esse relacionamento com Deus. Acontece que, infelizmente, muitas vezes existe um equívoco, porque pensa-se muitas vezes que Jesus ele veio para fundar uma religião. Jesus Cristo ele veio para criar o cristianismo. Mas eu quero te dizer que não. Jesus Cristo, ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a missão de Jesus Cristo. Essa é a base, é a essência do Evangelho. E a gente precisa entender que quando a gente está aqui, na igreja, a gente não está aqui procurando uma religião. A gente não está aqui só porque eu estou sentindo falta de alguma coisa e eu acho que é espiritual. Não. A gente está aqui para ter um relacionamento com Deus. Vocês conseguem entender isso? E relacionamento é uma situação de mão dupla. É uma via de mão dupla.
Não tem como você ter um relacionamento com alguém se só você deseja ter o relacionamento. E eu quero te dizer uma coisa, que não é segredo, mas que muitas vezes a gente não para pensar. É que mais do que a gente deseja ter o relacionamento com Deus, Deus ele deseja ter esse relacionamento com a gente. Em profundidade. E é um relacionamento tão transbordante que ele preenche todos os nossos vazios. O que é que você tem buscado? Qual foi a primeira pergunta hoje? Quem é Deus? O que você tem buscado? Uma religião? Ou um relacionamento com Deus? E eu vou te dizer uma coisa. Relacionamento com Deus é possível, é vivo e é real. Assim como eu posso me relacionar com Paulo, a gente pode também se relacionar com Deus, dele ser presente, perceptível, de ser atuante, de ainda nos dias de hoje, ele continua sendo o meu conselheiro. Olha que coisa mais linda. Quantas vezes na tua vida você teve dúvidas em relação ao que fazer? Você já teve dúvidas na tua vida? Eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Eu não sei se eu vou estudar em tal escola ou na outra escola. Eu não sei se eu vou ter um filho agora ou vou ter um filho depois. Ou eu não sei se eu vou querer ter filhos. Eu não sei. Mas olha que coisa mais linda. O Pai, ele criou um plano tão perfeito que quando ele enviou Jesus Cristo falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o meu Espírito Santo, meu conselheiro. Então, quando você tiver dúvidas, busca o Senhor, busca a presença de Deus, busca Ele num relacionamento íntimo e profundo. E Ele vai se manifestar. Porque lembra que o relacionamento é uma via de mão dupla? Ele quer. Você quer? Percebe a diferença? Que às vezes a gente se coloca no outro lugar. Não, acho que Deus não fala. Engano. Deus fala. Deus ele orienta. Ele dirige, Ele conduz. Isso é muito real. E é interessante que teve um homem na Bíblia, João Batista. Ele veio antes de Jesus para preparar o caminho para que Jesus viesse. E ele estava esperando pelo Messias. Ele estava esperando pelo Cristo. E aí quando Jesus veio, e ele olhou para Jesus, olha só, no dia seguinte João Batista viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a sensibilidade e a prontidão de João Batista, que quando ele olhou para Jesus, ele falou, gente, chegou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês lembram que no Antigo Testamento nós éramos separados e era preciso um sacrifício? Então era preciso sacrificar animais. E Jesus, ele se fez cordeiro irrepreensível, perfeito, para que ele pudesse tomar o nosso lugar
na cruz. Ele tomou as nossas culpas e levou sobre ele, para que não houvesse mais acusação sobre homens, mas sobre ele. Ele carregou todas as coisas. Eu queria contar uma coisa para vocês. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso, mas eu sei que tem pessoas que ainda não ouviram. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu sei que isso é muito real. A Bíblia, ela usa algumas figuras. E uma delas é o Cordeiro Santo de Deus, que é Jesus Cristo. E existe uma outra figura que é utilizada, que é o bode, que é justamente Satanás, é a representação de Satanás. E é interessante que quando a gente pensa num cordeiro é aquele novinho, purinho, limpinho, novinho, que acabou de nascer, fofinho. E a gente pensa nele como algo frágil, não é? Teve um dia que eu tive um sonho. Nesse sonho, nós estávamos em Mel, num acampamento, e nós estávamos indo embora já desse acampamento. Então nós nos reunimos para ir embora e tinha um ônibus e todo mundo estava entrando nesse ônibus. Na medida que as pessoas entravam nesse ônibus, a gente ia verificando quem tinha entrado. E a gente percebeu que faltavam 2 pessoas que estavam em algum lugar daquele acampamento e a gente não sabia onde. Então eu desci do ônibus para procurar essas 2 pessoas, para chamar para entrar no ônibus para a gente poder ir embora. Nessa hora que eu estava caminhando, eu vi por uma estrada um grande bode vindo com chifres na minha direção. E ele vinha com tanta fúria, com um olhar de tanto ódio sobre a minha vida, que eu, quando ia sentindo, ouvindo ele galopando na minha direção, eu só consegui fechar os olhos e esperar pelo impacto. Só que o impacto não veio. E quando eu abri os meus olhos, eu vi que tinha um grande cordeiro na minha frente. E ele se colocou entre o bode e eu. E aquele bode veio com toda a fúria dele e perfurou esse cordeiro. E ele era todo branco. E o sangue começou a escorrer. Era um sangue muito vermelho. Só que o bode, ele tomava a distância e vinha de novo. Tomava a distância e vinha de novo. Tomava a distância e vinha de novo. Aquela foi uma sensação, ao mesmo tempo de dor, mas ao mesmo tempo de muito alívio. Mas uma coisa que me deixou impactada é que na medida que o bode ele vinha contra o cordeiro e perfurava, ele era inabalável. Ele não se mexia, ele não se movia. Ele continuava ali manso, sereno, mas me protegendo. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa é a visão de um algo que vinha sobre nós, mas que na realidade Jesus tomou para ele, no meu lugar. Então, quando Jesus ele veio porque ele te ama muito. Ele te ama tanto, 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 tanto. E ele deseja ter um relacionamento tão vivo, tão profundo com você, que você não consegue imaginar a profundidade desse relacionamento. E isso gera em nós gratidão. Isso gera em nós um amor tão profundo, que faz com que as nossas vidas se movam em direção a isso.
O amor e a gratidão a Deus, ela nos move por causa do sacrifício de Jesus. Quem é Deus para você? Quão grato nós temos sido a Deus. O quanto de amor a gente tem expressado ao nosso Senhor. Os seus pensamentos de hoje vão determinar como será o seu relacionamento com Deus daqui para frente. E esse relacionamento com Deus, ele pode mudar a sua eternidade, tanto para bem como para mal. Qual é a sua decisão? Esse ano de 2019, hoje sendo o último ano de culto, o Paulo pediu para eu compartilhar a palavra, porque esse foi um ano muito intenso para nós. Tanto de coisas difíceis, de lutas, né? Mas de coisas boas também. E eu quero contar uma coisa para vocês. 2019 é um marco, porque esse ano completa 20 anos de missões indígenas que meu pai participa. Isso é uma coisa que move o meu pai e a minha mãe, a nossa família e a igreja por muitos anos. São 20 anos. São 20 anos de aprendizado. Nessas fotos, eu estou retratando algumas coisas importantes, mas olha só. Meu pai estava com o cabelo mais pretinho, né? E aí, ele estava indo para Rondônia de barco. Foi, acho que em 1989, o meu pai ele teve um problema de saúde e ele perdeu uma parte, como se fosse um derrame, tá? Ele perdeu uma parte do funcionamento do corpo, tanto é que assim, a visão ela é comprometida, a caminhada é mais comprometida. Se você olha assim, tá inteirão, não tá? Ah lá, ele é meu pai. Dá um tchauzinho. Então, apesar de todo, assim, essa dificuldade de caminhar, essa dificuldade de se locomover, essa dificuldade de enxergar, dificuldade de carregar peso, ele faz as malinhas dele, junto com a minha mãe. Na verdade, a minha mãe faz as malas dele, né? Coloca ali as coisas direitinho, leva livro, leva Bíblia, leva panfleto, leva um monte de coisa, mas não porque ele falou, eu vou lá para a missão indígena, mas é porque são os indígenas, é o povo indígena que tem convidado ele para ir para lá durante esses 20 anos. Ele não fica falando, eu vou lá pregar o evangelho porque eu quero ir lá. Não. Na verdade, o Senhor o levantou no meio do povo indígena e foi o povo indígena que o chama para ir lá. E lá eles têm um seminário, eles preparam líderes e pastores. Então, meu pai, quando ele vai para lá, para essas missões, ele vai justamente para ministrar na vida dessas pessoas que estão se preparando para proclamar o evangelho e ensinar, né, o povo indígena. Tem muita história, gente. Bate um papo com ele. É muita história de milagre acontecendo. É história de não sei quem lá de Rondônia, que levou uma picada de cobra, liga no celular a cobrar para o meu pai e fala assim, a minha filha levou uma picada de cobra, o que eu faço? Aí meu pai fala, vai na cozinha, pega o óleo de cozinha, molha o teu dedo, levanta ao Senhor, vamos consagrar, e a gente vai ungir a tua filha em o nome de Jesus, coloca em cima da picada da cobra, porque não tinha socorro nenhum, porque eles ficam no meio do mato, né? E aí colocou o dedo ali, era uma cobra venenosa. A criança foi salva, em nome de Jesus.
Tinha um outro senhor com câncer. A gente não sabe mais o que fazer, a gente não tem médicos, a gente não tem recursos. O senhor pode orar? Vamos orar. E pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo poder de Deus, ele foi curado. Tem outras histórias, né, de viajar não sei quantos quilômetros, só que chegar atrasado, só que aí depois a comida que os indígenas tinham feito apodreceu, e quando chegou atrasado, serve aquela comida mesmo. E ter que comer a comida estragada, não fez mal. Às vezes, os outros missionários ficavam rodeando meu pai para ver se ele ia passar mal, porque o que ele tinha comido não era bom. Para ver se ele ia ter alguma intoxicação alimentar, né? E eles ficavam lá observando, vendo se ele ia ao banheiro ou não ia, se vomitava, se não vomitava. Estava lá inteirão. Diz que esse não é um Deus de verdade. É ou não é um Deus de verdade esse Deus que a gente clama, a gente busca, a gente ora? É um Deus muito real. Eu estou contando só uns detalhezinhos. Opa! Mas isso começou muito lá atrás. O meu pai, ele visitava as cadeias, inclusive a cadeia daqui de Mogi. E era um grupo que... Não era só meu pai que ia, não. Minha mãe, ela ia junto, acreditem se quiser. Minha mãe está lá atrás, olha. E ela ia para a cadeia junto com meu pai. Ela entrava ali para falar de Jesus. E aí teve um período que eles foram liberados para ir para casa, para o fim de ano. E eles tinham um período para voltar. E eles tinham combinado, olha, vocês precisam voltar. É importante que vocês voltem. E aí eles combinaram, olha, precisa voltar. Esse é o nosso compromisso. E aí tinha ido o meu pai e a minha mãe lá para receber eles no dia de retorno, né, para o presídio, para a cadeia. E aí faltava um homem. E aí a gente, puxa, está faltando um, ele não voltou. Será que ele fugiu? O que será que aconteceu? Não, mas ele disse que ia voltar. Aí, no final das contas, ele chegou correndo, subindo a ladeira, falando, o ônibus atrasou e não sei o quê. E veio correndo. Chegou, acho que 5 minutos atrasado. E aí foi o momento que o meu pai está indo abraçar ele, esse presidiário. E a imprensa da época estava lá para registrar. Por causa que tinha sido um momento significativo de evangelismo dentro das cadeias. Pensa na minha mãe entrando numa cadeia, gente. Ela só pode entrar se não for. Ou ela é louca, ou ela tem uma fé gigante. E eu fico na segunda alternativa, que a fé é gigante. E o meu pai também, porque ele deixava a esposa dele entrar. Né? E eu cresci aprendendo essas coisas. E esses são os nossos filhos pequenos, e os meus pais, eles sempre cuidaram dos nossos pequenos para a gente poder servir ao Senhor. Claro que Paulo e eu, a gente sempre assume a responsabilidade de cuidar das crianças, a dona Toyoko também, a minha sogra. E aí, eles foram servindo a Deus e mostrando o amor de Deus, e isso move. E esse daqui foi assim, nos últimos tempos, né? Você olha ali no comecinho o cabelinho pretinho, o cabelinho vai ficando mais clarinho, né? E aí a gente vai vendo que ao longo da história ele continua intercedendo. E até hoje as pessoas ligam de madrugada para ele e falam, Senhor Nori, o senhor pode orar por mim? Está acontecendo isso. Intercede por mim. Fora as vezes que as pessoas não conseguiam dormir, ligava, e aí ele estava orando e a pessoa dormia no próprio telefone, só foi falar oi no dia seguinte, quando ele já tinha dormido durante a ligação. Então são coisas assim que acontecem, e ele vai contando, e a minha mãe vai contando, eles vão se alegrando no Senhor, e isso nos move. E esse amor ao Senhor eu aprendi deles, vivendo o que eles me mostraram. Você tem filhos? Você tem netos? Vocês têm pessoas, certamente, que vocês influenciam.
Às vezes são filhos espirituais. Você inspira? Você tem sido inspiração? A sua espiritualidade é contagiosa? Ou não? As pessoas olham para você e falam: uau, um dia eu quero ter essa fé. Um dia eu quero experimentar isso. Um dia eu quero viver isso. Um dia eu quero, sei lá, servir a Deus dessa forma. Como é que está sendo a sua espiritualidade? Ela está sendo contagiante? Como que tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido luz? Esse amor por Jesus é algo muito profundo que esse ano eu aprendi de um modo diferente. Em agosto eu passei por uma cirurgia. Era uma cirurgia aparentemente simples. Nessa cirurgia que era aparentemente simples, teve uma intercorrência, era uma videolaparoscopia. Quando aconteceu um sangramento, né, uma hemorragia muito forte, e precisou passar para uma cirurgia de abdômen aberto. Só que foi uma cirurgia que teria que durar umas 2 horas, ela durou 8 horas. Mais 4 horas para estabilização. E nesse meio tempo, a minha bexiga foi perfurada também. E uma coisa que aconteceu que é muito maluco. Bem no finalzinho, quer dizer, eu não sei se foi no finalzinho ou não. Eu não tenho noção de tempo. Mas teve um momento que eu escutei. Rápido, rápido. A gente está perdendo ela, a gente está perdendo ela. Nesse momento, eu sei que Deus, Ele se moveu ali. O Senhor estava ali. Porque no momento seguinte, como eu tinha tido muita hemorragia, eu fui para a observação e eu consegui escutar a conversa das pessoas que estavam ali. Ficava aquela conversa: e o que a gente faz agora? Vai para UTI? Espera mais um pouco? Como que a gente vai fazer? Eu escutava todas essas coisas. E quando foi feita a transfusão de sangue, teve uma hora que eu olhei para a bolsa de sangue, que fica pendurada, e sem óculos eu não enxergo mesmo. Eu sou muito míope. Eu estava sem óculos, mas eu enxerguei tudo. Eu vi com detalhes. Eu vi o sangue descendo pela mangueirinha. Todos os acessos tinham sido perdidos, eles pegaram a jugular, mas eu conseguia ver tudo acontecendo. Mas um momento eu achei muito interessante, porque teve um momento que eu não estava mais no corpo, mas eu conseguia ver o meu corpo deitado. E eu conseguia ver a transfusão de sangue de fora. Ou seja, nós habitamos um corpo. E o nosso corpo, ele tem prazo de validade. Um dia ele vai acabar, mais cedo ou mais tarde. Acontece que a gente não é só corpo. E às vezes a gente se esquece da alma e do espírito. Para onde você vai depois que esse corpo se acabar? Para onde você vai depois que esse corpo não estiver mais disponível para você? Porque ele vai perder a validade dele. O que você vai fazer da sua eternidade? E não adianta você querer pensar nisso depois, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Tem que ser já, porque pode não dar mais tempo de mudar de ideia. Você entende isso? Isso é muito sério.
E se a gente não falar sobre isso, a gente vai estar errando. A gente precisa falar sobre essa questão crucial para a tua eternidade. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você vai determinar a tua eternidade. Compreende? A minha médica, ela costuma falar que as coisas comigo, elas são bem emocionantes. Depois que eu saí do hospital, teve um longo período de recuperação, mas eu contraí uma bactéria hospitalar. E foi uma bactéria assim, muito difícil de ser controlada. Isso me enfraqueceu bastante. Me deixou mais frágil, né? E esse ano era o ano da formatura do nosso filho mais velho. E é uma cerimônia que a gente vem e a gente entra em família, o pai e a mãe com o filho. E as meninas dançam a valsa com o pai e os meninos dançam a valsa com a mãe. E era justamente nessa semana que eu estava muito ruim. E para a corrente sanguínea dar uma infecção generalizada. Ou seja, tinha risco de morte. Então eu precisava de um cuidado assim, muito, muito firme ali. Naquele momento era crucial. Mas eu orei ao Senhor e falei, Senhor, esse é um momento importante para a vida do meu filho Lucas. Se possível for, ó Deus, eu desejo estar lá. Isso vai ser milagre também. Não só o dia da cirurgia. Tudo tem sido milagre nas nossas vidas. E o Senhor deu graça para que no dia 6 de dezembro, nós estivéssemos ali, celebrando. Porque o amor e a gratidão de Deus nos move. Tem muitas coisas bacanas acontecendo na igreja. E uma delas tem a ver com lugares que às vezes a gente nem espera, sabe? Tem muitos motivos de gratidão. Um outro motivo de gratidão que eu tenho, olha como Deus é lindo, gente. No dia da formatura do meu filho Lucas, eu estava no salão, estava me arrumando. Estavam me arrumando. E aí tinha uma pessoa sentada assim do meu lado. Eu já disse para vocês que quando eu estou sem óculos eu não enxergo, mas quando eu não enxergo eu também não escuto. Não sei por quê. Mas assim, eu fico meio avoada. E aí, uma pessoa que estava do meu lado me cumprimentou, só que assim, eu não enxerguei direito, eu também não escutei direito. E aí eu percebi que ela estava falando comigo. Eu falei, Jesus, ela está falando comigo. E ela começou a falar um monte de coisa, porque era uma mulher usada pelo Senhor, dentro de um salão. Ela olhou para mim, ela falou tantas coisas. Eu falei, Jesus, eu só falei isso para o Senhor, nem o Paulo sabe disso. E foi falando. Eu só assim, com os olhos arregalados, né? E aí, ela falou assim, olha, você sabia que aquela oração que você fez naquele dia, tal, e você pediu ao Senhor, não leva a minha mãe ainda? O Senhor ouviu e foi essa oração que o Senhor escutou e atendeu, assim como foi com o rei Ezequias. A minha mãe, ela teve uma pneumonia muito forte esse ano. Olha como foi emocionante esse ano, gente. Ela teve uma pneumonia muito forte, só que essa pneumonia foi uma infecção muito grave. E essa infecção muito grave atingiu o coração, né? E aí começou a dar vários problemas no coração, e o coração dela estava assim praticamente parando.
quando ela foi ao médico e o médico falou, olha, tem que correr direto para a UTI, correr para resolver isso. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E eu, sem poder dirigir, porque eu estava operada, não conseguia nem ir até lá. Minha irmã que estava junto com a minha mãe. E aí foi aquela loucura. E ali na minha casa eu falei, Senhor, ainda não. Por favor, ainda não, Senhor. E olha ela ali. Para a glória de Deus. Não é para a glória de homens, não. É para a glória do Senhor. Olha como Deus é real. Ele ouve as nossas orações, assim, tão secretas. Eu não estou dizendo que sempre vai ser assim. Não é porque a gente vai orar e falar, Deus faz isso, faz aquilo, porque lembra que Deus não é gênio da lâmpada. Não é Deus Papai Noel. Mas é aquele coração que tem relacionamento com Deus e fala, Deus... ainda não, ainda não, ainda não. Entende? E Deus ouve. Isso é relacionamento com Deus. É relacionamento com Deus. E qualquer um pode ter esse relacionamento com Deus. Não é para um ou para outro, é para todo mundo. É para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, olha só, aconteceu esse monte de coisa legal e está acontecendo outras coisas legais. Esse é o ministério. Dá para subir o som, por favor? Esse é o ministério da conexão Touch. XP. É um Touch Experience. São pré-adolescentes e adolescentes. Aprendendo a amar ao Senhor, a experimentar a graça de Deus. Tem um sonzinho aí, mas o pessoal tá se ajeitando. Tá tudo certo. De boa, muito bom. Para anunciar. Esse foi Acampa Dentro. Tirou das trevas para sua luz. O pessoal come junto, arruma a cozinha junto, dá risada junto, faz teatro junto. Eles ensaiam coreografias para poder evangelizar. Eles estão ouvindo a palavra. Eles estão servindo juntos. Aqui, né? Nossa, eu tô linda. Aqui tá escrito love. Eles dão risada juntos, eles compartilham. Aqui o som ficou baixo, não tem problema. Mas olha que bacana. Nem experiência suficiente com Deus para falar alguma coisa. E isso me deixou muito triste. Porque eu tava me sentindo realmente vazio. Eu mandei mensagem pra Vivian falando sobre
perguntando se eu preciso estar cheia do Espírito Santo para poder falar alguma coisa sobre a palavra. E ela disse que não necessariamente, porque o Espírito Santo vai me preencher no momento. Com Cristo avançamos, tristezas e dores ficarão para trás. Em frente, com Cristo desistir jamais, jamais, jamais. Olha que bacana. Eles se juntando, se reunindo. Eles poderiam estar soltos, mas eles estão juntos. Vivemos, seguimos para o E é aberto para quem quiser vir também. Sextas-feiras, às 20 horas. A partir dos 11 anos. E o grupo crescendo. Boa noite. Eu queria agradecer pelas novas amizades, tanto na igreja quanto na escola. Agradecer pelas pessoas que ministraram na minha vida durante esse ano. Boa noite. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram parte do meu 2019. Agradecer pelas novas amizades e agradecer pelas amizades que ainda continuam desde outros anos e agradecer a Deus por mais um ano de vida. Boa noite para as pessoas que estão me assistindo no futuro, né? Eu queria agradecer a Deus por mais um ano que se passou, que meus familiares estão bem, eu também, e os meus amigos também estão bem. É isso. Esse é o piquenique. Eles dançando, se apresentando pela primeira vez. Tem 2 tios ali nas pontas. Tio Igor e tia Babi. Geração Email Touch. O Igor e a Babi foram adolescentes que o Paulo e eu a gente cuidou. E agora eles estão cuidando dos nossos filhos, que vão cuidar dos filhos, que vão cuidar dos filhos, que vão cuidar dos filhos. Essa é a igreja saudável. Essa é a igreja que ama o Senhor. Mas é importante que a gente entenda que a gente precisa se santificar. Porque amanhã grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Santifiquem-se. Mas como que eu vou me santificar? Em Gálatas 5, você pode ler em casa. Mas são escolhas que a gente faz todos os dias. A gente tem uma lista de obras da carne. Imoralidade sexual, feitiçaria, idolatria. Fruto do Espírito tem amor, alegria, paz. A obra da carne eu tenho inimizades e brigas. Inimizades e brigas, gente. Mas ao mesmo tempo, o fruto do Espírito é paciência. Eu posso ter acessos de raiva, eu posso ter amabilidade, eu posso ter ambição egoísta, mas eu posso ter bondade. Eu posso gerar divisão, desunião, mas eu posso ser fiel, eu posso manter fidelidade. Eu posso ter inveja, mas eu posso ter mansidão. Eu posso me enfiar nas bebedeiras e nas farras, mas em Cristo eu posso ter domínio próprio. São escolhas de santidade que a gente faz dia após dia. Dia após dia.
minuto após minuto. Onde você tem caído? Onde você tem caído? Onde que você tem caído? Esse é o último culto de 2019. É um momento muito oportuno para você dizer para você mesmo: Senhor, me ajuda. E diga o seu nome e fala: olha, eu sei que eu caio com acesso de raiva, eu caio com brigas, ou eu caio com bebedeiras, ou eu caio com desunião, divisão. Pode ser que eu gere inimizade, picuinha, conchavo. Se você tem caminhado com essas obras da carne, é tempo de escolher desenvolver os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, que é amor, alegria. A gente pode falar juntos o fruto do Espírito? Podemos ler juntos? Então vamos lá. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mais uma vez. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uns anos atrás, quando eu era jovem, quando eu li essa passagem, eu coloquei um propósito no meu coração de que a cada ano eu ia desenvolver a todo custo um dos frutos do Espírito. Só que ele era acumulativo até que eu completasse todos. Não foi fácil. Tinha ano que eu sabia que eu tinha que desenvolver mais amor. Tinha ano que eu sabia que eu tinha que desenvolver mais paciência. Tinha ano que eu precisava desenvolver domínio próprio, e assim foi. Não é fácil. Mas permaneçam no Senhor. Eu quero convidar vocês a se levantarem, fechar os olhos. Dá uma esticada agora, bem rápida. Agora fecha os seus olhos, senta o seu pé no chão, tocando o chão. Vai sentindo o teu corpo presente neste lugar. E eu quero te convidar a escutar uma carta escrita para você. Então fecha os seus olhos. Não deixa nada roubar a sua concentração, por favor. Meu filho, minha filha, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem. Em mim, você vive, se move e tem existido, pois você é a minha descendência. Eu te conheci mesmo antes que você existisse. E escolhi você
quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Eu determinei o momento exato do seu nascimento e onde você viveria. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe e tirei você do ventre de sua mãe no dia do seu nascimento. Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. E eu não estou distante e zangado, pois sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar meu amor sobre você, simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Eu ofereço a você mais do que seu pai terrestre jamais poderia oferecer, porque sou o pai perfeito. Cada bom presente que você recebe vem da minha mão, pois eu sou o seu provedor e supro todas as suas necessidades. Meu plano para o seu futuro tem sido sempre cheio de esperança, porque eu te amo com um amor eterno. Meus pensamentos sobre você são incontáveis, como a areia da praia, e eu me regozijo sobre você com cânticos. Eu nunca vou parar de fazer o bem para você, porque você é o meu tesouro mais precioso. Eu desejo te estabelecer com todo o meu coração e toda a minha alma. E quero te mostrar coisas grandes e maravilhosas. Se você me buscar de todo o coração, você me encontrará. Se deleite em mim, se alegre em mim, e eu darei a você os desejos do teu coração. Eu sou capaz de fazer mais por você do que podes imaginar, pois eu sou o seu maior encorajador. Eu sou também o pai que conforta você em todas as suas dificuldades. Quando seu coração está quebrantado, eu estou perto de você. Como um pastor carrega um cordeiro, eu carrego você perto do meu coração. Um dia eu enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos e afastarei de você toda a dor que tenha sofrido nesta terra. Eu sou o seu pai e eu amo você assim como amo ao meu filho Jesus, pois em Jesus meu amor por você é revelado. Ele é a representação exata do que sou. Ele veio para demonstrar que eu estou contigo e não contra ti. E também para dizer a você que eu não estou contando os seus pecados. Jesus morreu para que você e eu pudéssemos ser reconciliados. Sua morte foi a expressão suprema de meu amor por você. Eu desisti de tudo que amava para que pudesse ganhar o seu amor. Se você receber o presente do meu filho Jesus, você recebe a mim. E nada poderá separar você do meu amor outra vez. Venha para casa e eu vou fazer a maior festa que o céu já viu. Eu sempre fui um pai e sempre serei seu pai. A minha pergunta é: você quer ser meu filho? A minha pergunta é: você quer ser meu filho? Eu estou esperando por você. Com amor, seu Pai, Deus Todo-Poderoso. Ainda com os olhos fechados, eu quero que você escute. Um dia uma pessoa veio e me perguntou: o que você quer pedir para Deus? Eu respondi para essa pessoa: o que mais eu preciso? E eu disse para o meu Senhor:
Senhor, o Senhor tem sido tão maravilhoso, tão bondoso comigo, tão gracioso. Eu não preciso de mais nada, Senhor. Não preciso de mais nada. Tudo que eu precisaria, o Senhor já me deu. Tudo que eu precisaria, o Senhor já me deu. E mais uma vez essa pessoa perguntou: o que você quer pedir para Deus? Abra sua mão e receba. E eu disse para o meu Senhor: não, Senhor, eu não preciso de mais nada, mas se o Senhor quer me dar algo, o Senhor pode me dar algo. E eu abri a mão bem pequenininha, com uma mão encostada na outra, espalmada, para receber um presente bem pequenininho. E naquele momento, os meus braços foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo. Até que eu me vi com os braços tão abertos. Falei: Senhor, o que é esse algo tão grande que o Senhor tem desejado dar para a tua serva? E eu ouvi: filha, eu te dou o meu reino. E eu respondi: não, Senhor. O reino de Deus é teu. É teu, Senhor. E eu ouvi novamente aquela doce voz: filha, você é minha herdeira. Você é minha herdeira, minha filha querida, filha, herdeira e co-herdeira com Jesus Cristo. Toma o meu reino, cuida dele, seja bênção, transmita o meu amor, minha graça. Leva o meu amor para as pessoas e toca o mundo como se eu estivesse tocando ele. Essa hoje é minha missão. Mas não é somente a minha missão. Se você deseja também ser contado como filho, filha de Deus, assim também será filho, herdeiro, filha, herdeira, cordeiros com Cristo Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você ainda nunca teve a oportunidade de falar: Deus, Pai, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, eu quero ser tua filha. Se você nunca fez essa oração, o pastor Paulo vai orar agora junto com você para fazer essa oração hoje. Hoje é um marco para que a partir de hoje você seja contada, você seja contado como filho, como herdeiro. E se acaso um dia nessa caminhada você acabou caindo na correria do dia a dia e o teu amor pelo Senhor, ele ficou para trás,
se consagra ao Senhor de novo. Se coloca de novo diante da presença do Senhor. E faça essa oração. Então, se você deseja entregar a tua vida para Jesus hoje, se você quer fazer esse pacto, essa aliança com Deus hoje, você pode fazer uma simples oração. A oração é uma conversa com Deus. Eu vou orar pausadamente. Se isso representar o desejo do teu coração, você pode ir repetindo. Onde você está? Repita essa oração, fazendo a tua oração, a tua conversa com Deus. Deus, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora. Eu reconheço que andei por caminhos que me levaram longe do Senhor. Eu reconheço que busquei tantas coisas que pudessem me trazer alegria, que pudessem me trazer paz, mas não encontrei em nenhum lugar. Mas hoje eu entendi que só o Senhor pode trazer alegria, paz e um relacionamento com o Senhor. Então eu quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades. Me perdoa pelas pessoas que machuquei. Me perdoa pelos caminhos que andei. Me perdoe pela maldade que fiz. Eu peço que o Senhor me perdoe agora, em nome de Jesus. E eu reconheço que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim. Que todos esses meus pecados que agora estou confessando, reconhecendo, Jesus já morreu por todos eles. E por causa disso eu posso ter o perdão do Senhor hoje. Então eu reconheço que Jesus morreu por mim naquela cruz. E que também a tua palavra diz que Jesus Cristo está vivo. Então, se Jesus está vivo, eu quero convidar Jesus Cristo para vir na minha vida agora. Entra na minha vida, restaura-me, cura-me, transforma-me. Eu quero reconhecer Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu quero dizer que a minha vida te pertence e que o Senhor conduz a minha vida agora. E eu te peço que o Senhor faça morada aqui dentro da minha vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Senhor Jesus, o Senhor conhece a vida de cada um e o coração de cada um, e as pessoas que fizeram essa oração agora pela primeira vez. Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor venha sobre estas pessoas queridas, amadas, com a presença do Teu Santo Espírito. Escreve, Senhor Deus, o nome destas amadas pessoas queridas no livro da vida. E que, Senhor Deus, segundo a promessa do Senhor e da Tua palavra, vem, Senhor Deus, sobre estas pessoas com o Teu Santo Espírito, com o Teu poder, com Tua presença. E sela, Senhor Deus,
este querido irmão, irmã, Senhor Deus, sela com Teu Espírito, para que no coração dela haja convicção de que ela pertence ao Senhor e que o Senhor é Pai dela. Senhor Deus, troca, Senhor Deus, a angústia, troca e tira, Senhor Deus, a solidão, aquela tristeza profunda, aquele vazio, Senhor Deus, com Tua presença maravilhosa, com Tua paz que excede, Senhor Deus, que vai muito além do entendimento humano. Que ela saia daqui hoje, Senhor Deus, com a convicção de que ela é Tua filha, é Teu filho. É o que nós oramos ao Senhor e pedimos, ó Pai. E nós oramos também, Senhor Deus, por todos nós, agradecidos por este ano que passou. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, clamando para que a gente viva a vida pelo Teu Espírito Santo. Quando a gente olha um pouco para trás, a gente vê o quanto que a gente viveu na carne, fazendo a nossa vontade, fazendo do jeito que a gente quer, fazendo, Senhor Deus, de uma forma humana, Senhor Deus, com a manifestação do velho homem, da velha mulher. Senhor Deus, talvez se a gente olhar quantas coisas nós fizemos que machucaram pessoas, quantas vezes a gente causou uma divisão, tantas vezes que ao invés de uma oração, a gente disse palavras de maldição. Perdoa-nos, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos pelo Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a transbordarmos, ó Pai, em amor, em graça, em paciência, em alegria, em um ânimo, Senhor Deus, com esperança que não se desfaz. Ajuda-nos a andar pelo Teu Espírito. É o que nós oramos, ó Pai, pedindo sobre todos nós e sobre cada um de nós. E somos agradecidos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua paciência para com cada um de nós. Fortalece-nos, ó Deus, enche-nos com Teu Santo Espírito e que a gente possa ser agentes do reino aqui neste mundo. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para lutar contra homens, nem pessoas. A gente não está aqui, Senhor Deus, para nos sobrepor contra ninguém ou sobre ninguém, mas estamos aqui juntos pelo Teu reino, para engrandecer o Teu nome, para fazer o Teu nome conhecido, para que pessoas se rendam aos Teus pés e Te conheçam, e que por meio de Ti tenham vida, tenham alegria, tenham esperança, Senhor Deus, de caminhar ainda enquanto nós estivermos aqui. Então assim nós oramos, agradecemos a Deus que o amor do nosso Deus e o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a presença e a alegria do Teu Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, no próximo ano e em todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.